Bom dia, pessoal. Vamos dar início à coletiva do Fernando Diniz, coletiva de apresentação do novo técnico do Santos. Inicialmente, eu vou chamar o presidente Andrés Rueda para falar algumas palavras e logo em seguida já damos início às perguntas feitas pelos jornalistas. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à imprensa aqui presente e um bom dia especial para toda a nossa torcida. Hoje a gente está aqui reunido para apresentar o nosso novo técnico, o nosso novo treinador, que é o Fernando Diniz. Com um perfil técnico completamente aderente ao que o clube procura, o que a diretoria procura. Jogar sempre em direção ao gol, com futebol bonito, utilizando o nosso pessoal da base e, sobretudo, de entender com total transparência a fase e o momento que o clube vem atravessando na sua parte financeira. Momento esse que eu sempre faço questão de frisar, momento completamente momentâneo, tá? É uma fase que rapidamente a gente vai ultrapassar. Mais do que um técnico, o Diniz, com certeza, vai ser um grande parceiro neste momento de reconstrução do nosso clube. A gente tem conversado muito e isso, tanto para mim como para ele, está muito claro. É um trabalho que vai ser feito, tá? Mais do que simplesmente treinar o nosso time de futebol. É um trabalho de parceria, de reconstrução. Diniz, seja bem-vindo à família do Santos Futebol Clube. A bola está com vocês. Bom, vamos iniciar as perguntas. Primeira pergunta, Juliana Yamaoka, Rádio Band News. Bom dia, Diniz. Gostaria de saber quais foram as principais impressões do elenco depois que você foi confirmado como técnico e começou a estudar os jogadores do time. Como pretende blindar os jovens do elenco neste momento de pressão por bons resultados depois de um estadual conturbado? Não, primeiramente, é um prazer poder ser o treinador do Santos, clube que eu já passei, tive a honra de passar como jogador. Falar de maneira assim especial e singular, acho que todo mundo que vem aqui, que é o time do Pelé. Então, só isso já faz do time estar sempre entre os maiores do mundo, não os maiores do Brasil. Então, é uma honra muito grande poder vestir essa camisa e poder me entregar com toda a força que eu tenho para poder ajudar o Santos nesse momento. Também, antes de responder a pergunta, agradecer ao presidente. A gente, de fato, teve uma sintonia fina muito grande. Ele foi, o que ventilou na imprensa, o que saiu de fato é verdade. Que a minha conversa com ele foi a base, o fio condutor para que a gente tivesse um acerto. Porque, de fato, eu preciso de uma pessoa como ele, o que eu senti dele. Teve uma sintonia, como eu disse, uma química muito forte, de seriedade, de caráter, de bons valores, porque essas são as coisas mais importantes da vida que eu faço questão sempre, que também é a base do meu trabalho, as coisas que eu aplico no time de futebol. Quanto à pergunta, o elenco do Santos é um elenco com muitos bons jogadores, muitos jovens, como é característico do próprio clube, e com alguns jogadores mais experientes também que dão sustentação. Alguns deles eu conheço bem. Então é uma mescla muito interessante que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho juntos. Quanto à habilidade dos jogadores mais jovens, isso é um trabalho que a gente tem que fazer sempre internamente, procurando conscientizar os jogadores do que é o mundo do futebol, esse mundo super agressivo, que a gente está exposto o tempo todo e a gente tem que saber olhar para dentro e vencer isso. Aquilo que vem de fora a gente tem que saber filtrar para nos fortalecer. E acredito que a minha chegada, ela chega até num momento importante para o time, importante, na minha opinião, para ver do que os jogadores são capazes. Ontem foi um dia especial, principalmente para os jogadores jovens, que eles foram testados, um dos jogos mais importantes da história do clube. Eles responderam de maneira muito positiva e já falo aqui que eles estão todos de parabéns pelo que fizeram ontem. Fernando, Guido Botolomazzi, da Santa Cecília TV. Fernando, o elenco do Santos tem o seu perfil de trabalho? E se tem, que tipo de jogador o Santos tem que contratar para suprir as necessidades? Todo mundo faz uma conexão de uma maneira facilitada em relação àquilo que eu penso do futebol e aquilo que o Santos já entrega naturalmente. É um futebol para frente, desde muito tempo.
desde quando eu me conheço por gente. Não sou da geração do Pelé, mas eu cresci já com a geração dos primeiros meninos da Vila, do Juari, João Paulo, Pita, e depois veio o Giovani, que foi meu contemporâneo, que quase foram campeões brasileiros em 95, aí depois vem Robinho, depois vem Neymar e continua produzindo jogadores, Rodrigo e essa geração que está aí. Então é uma conexão fácil de se fazer do meu nome com o estilo de jogo que acompanha a tradição do Santos. Então aqui de fato tem muita coisa a ver o que a gente tem pela frente. Então trabalhar muito para a gente conseguir os nossos objetivos de uma maneira muito positiva. A pergunta tem mais um, que eu esqueci, um outro final da pergunta. Você acha, se tiver esse estilo, o que o Santos precisa para suprir sua necessidade? Que tipo de jogador? Eu acho que tem jogador pontual. Vocês acompanham meu trabalho, eu não sou um treinador de ficar exigindo inúmeros jogadores, mas eu acho que a gente tem que trazer jogadores pontuais e com a capacidade de vir e nos ajudar de maneira direta. Tá? Então, assim, é isso que a gente vai buscar. É um elenco que me agrada bastante, como eu já disse, pelos jovens talentosos que ele possui e também pelos jogadores experientes. Então, os jogadores pontuais devem vir para nos ajudar. Ricardo Martins, da Rádio Transamérica. Diniz, você tem um estilo de jogo de muita posse de bola. No seu último clube, isso deu resultado até um certo ponto. Depois foi algo que não deu mais resultado. O que você pretende fazer no estilo de jogo do Santos? Então, o futebol ele não se resume às coisas simples que as pessoas acham que se resume. A gente, quando perde e ganha um jogo, ou perde e ganha um campeonato, não é por conta do estilo de jogo. Isso daí é a ponta do iceberg. É muito mais complexo que isso. Então, hoje eu fui talvez o principal envolvido um dos principais envolvidos na ascensão e depois no declínio que o São Paulo teve. E até hoje eu já assisti os jogos 20 vezes, alguns jogos, e você, então, para melhorar a condição tática daquilo que a gente estava fazendo, e você não acha a solução de maneira fácil. Então tem a questão das relações, da maneira como as coisas foram se desenvolvendo. Então não dá para você falar assim, o estilo está sempre aberto e sempre se aprimorando. Então tem coisas de fato que a gente pode melhorar daquilo que foi, mas são coisas muito sutis. A maneira que eu enxergo o futebol tem coisas que são mais importantes daquilo que você quer identificar no primeiro momento. Assim, as coisas, geralmente, quando você vai pelo caminho fácil, você acha que está fazendo algum acerto e você está, às vezes, mexendo naquilo que você está fazendo de maneira positiva. Então, até hoje eu estou refletindo sobre tudo que aconteceu nesse último trabalho e melhorando. Então, hoje, para o Santos, você pode ter certeza que já vem o Fernando Diniz melhor do que aquele do meu último trabalho. Gustavo Soler, da Rádio Band. Bom dia, Diniz, seja bem-vindo. Este será seu quarto trabalho na Série A do Brasileiro e talvez tenha algumas semelhanças com o projeto do Fluminense, já que o Santos hoje não vive o melhor momento financeiro e tem um elenco cheio de garotos para serem lapidados. O que a diretoria, elenco, torcedores e imprensa podem esperar do seu trabalho e o que você espera da diretoria, elenco, torcida e imprensa para este projeto no Santos? O que eu espero aqui no Santos é fazer um grande trabalho, é dar um passo adiante daquilo que eu tenho feito na minha carreira, do Atlético Fluminense para o São Paulo e agora do São Paulo para o Santos. E a gente, a minha vontade é que a gente consiga se dar bem, que a gente consiga se respeitar, do elenco e da diretoria. O que eu tenho certeza que não é uma esperança, isso é expectativa. Eu tenho muita confiança que a gente vai ter uma parceria muito forte, muito grande, porque comissão técnica, jogadores e diretoria são os trabalhadores. E o pessoal da imprensa, vocês estão aí para fazer a avaliação que vocês acham pertinentes, com respeito, sempre. E o torcedor, a gente tem que entregar para o torcedor. A gente tem que entregar vitórias, bom futebol. Então, o torcedor, ele quase sempre tem razão em todas as coisas que ele faz. Então, a gente tem que entregar para o torcedor aquilo que ele espera, que é vitórias e bom futebol. E a gente vai fazer de tudo para isso. Costabile Salzano, da VTV. Olá, Fernando, bom dia. Seja bem-vindo. O Santos está passando por um momento bastante tenso e os torcedores já começam a se preocupar em relação ao Campeonato Brasileiro. Os jogadores são jovens, mas de qualidade. O que você está pensando em implantar do seu estilo de jogo para melhorar essa situação do time?
No fundo do estilo de jogo, a gente bate muito nessa tecla do estilo de jogo. O futebol não se resume à tática. Você ganha e perde com táticas distintas. Eu acho que o estabelecimento de boas relações, de poder passar coragem, confiança e principalmente solidariedade para os jogadores joguem de maneira coletiva, que isso acho que é a base do meu sistema, é a maneira coletiva como os times que eu dirigi conseguem jogar e marcar. Então, isso que a gente vai, desde o primeiro momento, colocar na cabeça dos jogadores, a gente ser uma unidade muito forte, e a gente sendo um time coletivamente muito forte, as individualidades vão se sentir mais à vontade para poder criar, para poder mostrar seu talento. Então, essa é a base de todos os trabalhos que eu fiz, e a gente vai procurando melhorar com o passar do tempo. Eu acredito muito no trabalho que a gente está iniciando hoje. Marcelo Razan, do site Gol. Você costuma dizer que é criterioso para indicar contratações de reforços em clubes grandes, porque prefere usar a base dependendo do caso. Qual o perfil de reforço você acha importante o Santos buscar no mercado e em quais posições vê carências? Eu não vou falar de posição. Eu acho que qualquer jogador, mesmo em todos os lugares, um elenco está sempre aberto a bons jogadores que venham a chegar. Eu sou criterioso mesmo. Eu acho que num time do tamanho do Santos, e com a base que a gente tem, a gente não pode trazer um jogador simplesmente para vir e às vezes que não tem uma condição imediata de produzir e, ao mesmo tempo, se não acontece isso, você atrapalhar o acesso dos jovens ao time profissional para desenvolverem suas carreiras. Então, a gente tem que buscar jogador que tenha condição de vir, na medida do possível, das condições financeiras do clube, para poder nos ajudar a dar sustentação para a equipe e tirar um pouco dessa carga, às vezes que fica exagerada, em cima dos garotos.